No livro de Juízes, no capítulo 3, nós temos uma história muito interessante e até mesmo inusitada, que tem uma mensagem bem relevante para os dias de hoje. No tempo dos juízes, havia reis e juízes que governavam e havia um rei chamado Otoniel. 40 anos de um governo muito bem feito, muito bem organizado e o povo gostava. Só que ele veio a falecer. E durante um certo período de 18 anos se tornou seu povo escravizado por outro rei, um rei moabita chamado Eglon. E ele era perverso, ele era cruel, o povo clamou por socorro. Mas não existiam mais Otoniéis, aquele rei sábio, aquele rei inteligente, aquele rei de guerra que trouxe a paz para a nação. E o povo clamou por justiça. Será que apareceria um outro rei forte, inteligente, que seria capaz de livrá-los daquela situação? Deus enviou um homem chamado Eude, que tinha uma deficiência na sua mão direita. Nessa deficiência da mão direita, ele era uma pessoa incapaz, porque naquele tempo tudo se fazia com a mão direita, os soldados, a espada. Então era importantíssimo para a saudação, para levantar as mãos, para ditar ordens. A mão direita era algo que era usado frequentemente. Só que aquele homem, ele usou uma estratégia para matar o rei. Naquele tempo tinha esse costume, né? Olho por olho, dente por dente. Era comum naquela época as guerras dessa maneira. O que ele fez? Ele fez uma espada pequena, de um tamanho de uns 30 centímetros, e ele foi diante do rei dizendo que ia levar um presente para o rei. E quem ia dar importância para um jovem deficiente? Ninguém, para um homem deficiente. E simplesmente ele assassinou o rei. Ele, com a mão esquerda, pegou a espada que estava escondida na sua coxa e cravou e matou aquele rei. E houve ali um livramento, porque os moabitas naquele tempo tinham costumes, por exemplo, de sacrifício de crianças, adoravam outros deuses, então era uma perversidade, era muito grande. Mas é interessante essa história de que Deus não levantou uma pessoa forte, robusta, na frente de batalha, uma pessoa que você olhar e falar assim, esse é um guerreiro. Não, levantou uma pessoa simples, ainda defeituosa, que usou uma estratégia dele comum para derrotar uma adversidade. Então esse defeito na mão direita limitava ele, mas jamais limitou a sua capacidade de alcançar, a sua capacidade de buscar liberdade, O que acontece? Deus levanta esse homem, Eude, para ser um juiz, apesar das suas debilitações e defeitos. Então ele foi astuto e venceu a adversidade. Que exemplos isso pode trazer para as nossas vidas? Que nós não vejamos as nossas limitações, mas vamos ver as nossas qualidades. Porque muitas vezes as nossas limitações são mais altas do que a nossa qualidade. Isso é comum. E tem pessoas que se retraem, são inteligentíssimas, às vezes você tem uma oportunidade, mas a timidez não deixa, ou algumas pessoas te incomodam, alguma situação te incomoda e você não consegue sair dessa adversidade. Então você precisa aprender a capacitar-se nos seus erros. A nossa coragem, ela precisa ser maior do que o nosso medo. Se você não tiver coragem para executar, se você não tiver coragem para fazer algo, para enfrentar uma situação, você vai sempre estar estagnado. Aquele povo, por exemplo, poderia ter sofrido por mais anos, por mais tempo. As condições não eram favoráveis, mas Deus levantou alguém. Hoje é o dia da oportunidade de você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, porque as coisas não são tão fáceis. A nossa capacidade de crescer é também a nossa capacidade de vencer. Ninguém vence de um dia para o outro, é tudo um projeto, é tudo um dinamismo. E você não pode se retrair em meio às circunstâncias. Deus levantou esse homem cheio de defeito para enfrentar uma situação. E ninguém dava nada por ele, até porque ele chegou diante de um rei. Aquele tempo não era tão fácil. O que esse defeituoso vai fazer diante de um rei mau, perverso, que impõe as coisas sobre o povo? Quem vai chegar perto desse homem? O menos improvável.
Quem vai ser um vencedor? Quem vai alcançar algo que é impossível aos olhos humanos? Quem vai conseguir chegar onde ninguém chegou? Quem vai se tornar um vencedor? Quem vai se tornar um grande empresário? Quem vai se tornar um grande arquiteto? Quem vai se tornar um grande político? Quem vai se tornar um grande homem ou mulher que vai deixar sua marca na sociedade e no mundo? É o que é menos improvável. Nós temos muitas histórias de pessoas que começaram numa garagem e hoje são multimilionários. Então não tenha medo, tenha convicção. Olhe mais as suas qualidades que os seus defeitos.